Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Panorama Geopolítico. Eu sou Ricardo Mendes. E eu sou Mariana Soares. Estamos aqui para trazer as principais notícias geopolíticas e econômicas do Brasil e do mundo nas últimas 24 horas. E olha só, Ricardo, temos bastante coisa para comentar hoje. Com certeza, Mariana. Vamos começar com as notícias sobre o Brasil. E, nossa, que semana tensa nas relações internacionais envolvendo o nosso país, não é mesmo? Exatamente, Ricardo. Uma das principais notícias que vem repercutindo nas últimas horas é a revelação da Polícia Federal Brasileira de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria planejado fugir para a Argentina. Segundo documentos obtidos pela Associated Press, mensagens encontradas no telefone do ex-presidente mostram que ele chegou a redigir um pedido de asilo político ao presidente argentino Javier Milei. Veja bem, esse documento teria sido salvo no dia 10 de fevereiro de 2024, apenas 2 dias depois que autoridades teriam feito buscas em sua residência e escritório como parte da investigação sobre uma suposta trama golpista. O pedido de asilo, de 33 páginas, alegava perseguição política no Brasil. E um detalhe importante, Ricardo. Essa informação surge justamente quando Bolsonaro aguarda um julgamento da Suprema Corte sobre essa alegada tentativa de golpe. Além disso, ele agora poderá enfrentar outra acusação, já que a polícia o acusou formalmente, junto com seu filho Eduardo Bolsonaro, de obstrução à justiça. Outro ponto que chama a atenção nessa história é que, próximo à data em que teria redigido o pedido de asilo, Bolsonaro admitidamente passou 2 noites na Embaixada da Hungria em Brasília, o que alimentou especulações de que ele poderia estar tentando evitar uma prisão. Ainda sobre essa situação, Ricardo, o relatório policial também revelou várias mensagens entre Bolsonaro e seu filho Eduardo, mostrando interesse em elogiar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na expectativa de que isso poderia afetar os processos judiciais no Brasil. Olha só que situação complexa. E falando em Donald Trump, outra notícia de grande impacto para o Brasil é a escalada das tensões comerciais com os Estados Unidos. Segundo o Valor International, o Banco do Brasil cancelou seu contrato com a Mastercard, enquanto instituições financeiras brasileiras avaliam os potenciais impactos legais das sanções da Lei Magnitsky. Exatamente. E para contextualizar nossos ouvintes, vale lembrar que essas tensões comerciais aumentaram recentemente quando os Estados Unidos impuseram tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Um ponto interessante, Mariana, é que, segundo fontes diplomáticas, Brasília está convencida de que os europeus agora veem os Estados Unidos como um parceiro não confiável, o que está levando Bruxelas a reduzir sua exposição à imprevisibilidade e ao unilateralismo da era Trump. E essa situação tem um impacto direto nas relações Brasil-União Europeia, não é mesmo? O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou por telefone na quarta-feira com o presidente francês Emmanuel Macron e eles discutiram justamente as tarifas americanas e o acordo comercial Mercosul-União Europeia. Sem dúvida. E ainda falando sobre a economia brasileira, a outra notícia importante. O governo federal está prevendo uma contribuição de 340 bilhões de reais para 2025, segundo reportagem do Valor International. Isso enquanto especialistas alertam que uma autoridade monetária mais forte, sem a devida coordenação, poderia desestabilizar o sistema financeiro brasileiro. Agora vamos passar para o cenário internacional, Ricardo, e começamos com uma notícia que está agitando os mercados financeiros globais. O discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, durante o simpósio de Jackson Hole nesta sexta-feira. Isso mesmo. Powell indicou que as condições podem justificar cortes nas taxas de juros, enquanto o Fed procede cuidadosamente. Essa declaração provocou fortes altas nas bolsas mundiais, com o índice Dow Jones subindo mais de 700 pontos para um novo recorde. E veja que interessante, enquanto Powell sinalizava possíveis cortes, o presidente Trump declarou que vai demitir a governadora do Fed, Lisa Cook, se ela não renunciar. Mais um elemento de tensão na política monetária americana. De fato, Mariana. E mudando um pouco de assunto, as tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a Venezuela continuam a crescer. Segundo a análise da CNN Brasil, o envio de tropas americanas para a região da Venezuela é descrito como quase um exercício militar.
E essa situação está gerando preocupação no governo brasileiro, Ricardo. Especialistas citados pela CNN afirmam que o presidente Trump estaria usando o poder militar como um instrumento de comunicação. Vale ressaltar que os países membros da Aliança Bolivariana para as Américas condenaram o envio de navios dos Estados Unidos ao Caribe, especialmente próximo à costa da Venezuela. Outro ponto quente na geopolítica mundial são as relações entre Rússia e os Estados Unidos. Houve uma ligação recente entre o presidente russo Putin e o presidente brasileiro Lula da Silva, que, segundo analistas, virou um trunfo para o Brasil. Exato, e essa aproximação acontece em um momento em que especialistas falam sobre uma possível nova era nas relações entre Estados Unidos e Rússia, especialmente após o encontro entre Trump e Putin no Alasca. Não podemos deixar de mencionar também as notícias sobre a indústria de defesa europeia. As ações de empresas de defesa europeias caíram nos últimos dias após avanços da Ucrânia terem alimentado esperanças de um cessar-fogo. E isso está diretamente relacionado às expectativas em torno das conversas entre Trump e o presidente ucraniano Zelensky, não é mesmo? Parece que o mercado está antecipando possíveis acordos de paz. Certamente, Mariana. E para encerrar nosso panorama internacional, temos uma notícia de grande impacto humanitário. Segundo organizações internacionais, a ONU declarou estado de fome na faixa de Gaza após meses de crise humanitária na região. Uma situação realmente preocupante, Ricardo. E é importante destacar que o número de jornalistas mortos em Gaza subiu para 238, com mais de 500 feridos, segundo informações de sindicatos locais. Bem, chegamos ao final de mais um episódio do Panorama Geopolítico. Tentamos trazer para vocês as principais notícias que estão moldando o cenário político e econômico no Brasil e no mundo. Isso mesmo, Ricardo. Esperamos que essas informações ajudem nossos ouvintes a entenderem melhor o complexo tabuleiro geopolítico atual. Lembramos que todas as notícias apresentadas foram baseadas em fontes internacionais diversas, buscando sempre uma visão equilibrada dos fatos. Agradecemos a audiência de todos vocês. Não deixem de nos acompanhar nos próximos episódios para continuar por dentro das principais movimentações geopolíticas e econômicas. Foi um prazer estar com vocês. Até amanhã com mais um Panorama Geopolítico. Até amanhã.